Oi gente, meu nome é Lara, eu sou atleta profissional de Free Fire e hoje vamos falar um pouquinho aqui como é ser pro player. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a minha história e eu queria falar que eu vim de baixo, eu não nasci disparadamente pro player, eu lutei muito para conquistar isso e eu vou contar um pouquinho de como eu comecei a jogar. Eu jogava com o pessoal da minha rua e aí foi um momento muito delicado da minha vida que minha mãe estava passando por uma dificuldade financeira. E eu tava tentando ajudar ela de alguma forma e então eu comecei a jogar alguns campeonatos amadores com algumas amigas que eu conheci dentro do jogo e acabou que eu fui conseguindo uma pequena renda, tipo R$100 que eu consegui ajudar, R$200 que eu consegui ajudar e eu fui indo nisso. Minha mãe também sempre me cobrou nunca parar de estudar. E foi uma coisa que eu levo muito hoje em dia. Nunca parar de estudar e sempre continuar em busca do meu sonho. Então, eu fui jogando esses campeonatos amadores, ganhando 100, ganhando 200 e conseguindo ajudar ela. Até que eu joguei um campeonato muito grande, que é a NFA, e eu consegui ganhar aí R$1.500. E foi tipo assim, um baque. Foi uma loucura porque ela estava tentando entender o que era esse mundo, o que é isso, o que é ser atleta profissional. Ela não sabia muito o que eu fazia, entendeu? E como eu estava conseguindo ganhar esse dinheiro. E aí eu fui explicando para ela como que era isso, eu tinha rotina de treinos e ela foi começando a entender. Quando eu ganhei esse campeonato, que eu ganhei essa faixa aí de R$1.500, minha mãe começou a botar mais fé nisso, entendeu? Porque eu tinha conseguido ajudar ela. E aí foi um momento que a gente estava conseguindo superar toda essa crise financeira que havia acontecido com a gente. E eu comecei a jogar no celular e aí um tempo depois eu adquiri um PC. Um PC, tipo, bem... não era tão bom, mas dava pra eu começar, entendeu? O importante foi o primeiro passo, porque eu sempre queria mexer com PC, eu sempre gostei. Então foi algo assim que eu fiquei muito feliz em ter conquistado essa pequena coisa, vamos dizer assim, um pequeno passo. E aí, ganhando esses campeonatos de 100, R$200, minhas amigas me viram que já tinham times e me chamaram pra jogar, fazer um teste, pra gente ver como que eu ia me encaixar. E eu acabei que me encaixei muito bem, comecei a jogar mais e mais, e aí eu fui jogando esses campeonatos que eu consegui ganhar bastante visibilidade e foi uma coisa que agregou muito em mim, que aí eu consegui jogar os campeonatos maiores e consegui ganhar vários campeonatos maiores. Começou minha carreira dali. Ali eu vi que realmente eu queria ser uma jogadora profissional e, tipo, eu gosto muito disso, eu gosto muito de competir. Então foi algo assim que de hobby passou a ser uma profissão e é a profissão que eu mais gosto de fazer, que é competir, dar risada ali, porque às vezes normalmente nos campeonatos a gente tá num momento de tensão, mas sempre eu dou uma descontraída e tudo mais, então foi algo que se encaixou bastante em mim. E como eu havia falado antes, estudar foi uma coisa que eu nunca parei. Eu sempre fui bastante cobrada em relação a isso, pela minha mãe, pela minha manager. Foi algo que minha mãe sempre me falou bastante, porque eu poderia seguir com o meu sonho, ela sempre me apoiou em seguir com o meu sonho, mas que eu não parasse de estudar, porque realmente estudar é algo muito importante e sempre vai ser. Eu comecei a jogar com meus 10 anos e eu tenho 16 agora, então aí são 6 anos de trajetória, de muito treino, muita persistência, e é uma paixão trabalhar com isso. De lá pra cá, até me tornar uma pro player, mudou bastante coisa, porque agora eu consigo ajudar minha família inteira com meu trabalho, né, com a renda que isso me dá, e eu consigo ajudar bastante eles. Por exemplo, agora eu tenho 2 irmãos pequenos e é a felicidade da minha vida ver eles bem, minha família bem e conseguir ajudar nisso. Pro player, jogador profissional, o que ele faz? Basicamente, quando a gente fala pro player, o pro vem de profissional. Pro player, então jogador profissional. Ser pro player vai muito além de só jogar, você precisa ter uma capacitação mental para isso. Você precisa ter a mente blindada, por exemplo, você não pode se afetar com qualquer comentários negativos ou com qualquer crítica, até mesmo construtiva,
Você não pode se afetar com isso, você tem que se manter ali posturado para você aprender mais e adquirir conhecimentos, até mesmo com essas críticas não construtivas. Com muito treino, com muita persistência, você vai adquirir uma memória muscular muito boa e com isso vai te fazer ser cada vez melhor. E você precisa também ter bastante mecânica, você precisa entender o que você faz, entender o que você está mexendo e cada ponto daquilo. Sua ferramenta de trabalho é a coisa mais importante, você tem que ter ela na palma da sua mão, literalmente. Falando um pouco sobre foco, você precisa ter o foco para atingir suas metas, sejam elas a curto, a longo ou a médio prazo. Você precisa ter foco para conseguir os seus objetivos e você precisa ter a disciplina para conseguir alcançá-los. Você precisa ser disciplinado na sua vida para você conseguir alcançar melhor os seus objetivos e com mais facilidade, sem tudo virar uma grande bagunça. Faz parte da disciplina também você cumprir os horários dos seus treinos e de qualquer coisa que você for fazer na sua vida pessoal também. Tipo alimentação, médicos, fisioterapia, psicólogo, e tudo isso está incluso também no mundo dos games. E precisa ter tudo isso na rotina de um profissional para você performar melhor. Muitas pessoas acham que a gente usa apenas o computador, o mouse, o teclado para exercer o nosso trabalho, mas na verdade a nossa principal ferramenta de trabalho é nosso corpo. Eu, por exemplo, deixava muitas vezes de jogar vôlei na escola com medo de machucar minhas mãos, porque tem todo o movimento, eu preciso mexer no teclado, eu preciso arrastar o mouse, então eu sempre tive esse cuidado. E você precisa também entender o seu próprio corpo para acabar não ultrapassando os seus limites. E uma dica que eu quero dar para vocês é vocês sempre se alongarem antes de jogar, porque vocês vão estar prevenindo uma lesão e tudo mais. Eu, por exemplo, antes de entrar em algum campeonato, eu sempre faço técnicas de respiração para eu me manter mais calma e conseguir performar melhor, sem a ansiedade da competição, porque a gente sabe que é algo bem puxado em relação a isso. A gente sempre fica bastante ansioso, o que vai acontecer, e foi algo que eu consegui, com o tempo, performar isso, sabe? Tipo, começar a respirar melhor, a ter mais concentração. E um ponto muito importante para ser pro player é que você precisa se comunicar bem com as pessoas, tanto no assuntos in-game, tanto fora dele. E você precisa bastante conhecer com quem você trabalha, né? Para vocês terem um entrosamento muito melhor. E não adianta você ter muita mecânica e não saber se relacionar bem com as pessoas ao seu redor. E um ponto crucial que o pro player precisa ter é saber perder. E isso conta bastante quando você vai ser chamado para um time. Você precisa ter a mente forte para você conseguir exercer ali naquele time. Se eu tivesse parado em meio a tantas derrotas, eu não teria tantas vitórias igual eu tenho hoje em dia. E você precisa ter maturidade para lidar com as vitórias para acabar não subindo para a cabeça. Você precisa saber que a vida é feita de derrotas e de vitórias. Então, se uma hora você está ganhando, outra hora você pode perder. Você precisa saber lidar muito bem com isso para ter um equilíbrio. Você, pro player, tem que ser uma pessoa determinada. Você precisa ter aquela determinação de acordar todo dia e fazer valer a pena o seu dia. Você precisa que a cada 24 horas você faça o melhor de si e sempre fazer o melhor de si. E você tem que ter essa consciência que o seu melhor não é igual todos os dias. A gente tem que frisar que a carreira do pro player, ela tem início, meio e fim. E uma hora a aposentadoria chega. E a aposentadoria é bem dura. Por isso é importante você ter um plano de carreira, você saber o que você vai fazer depois que você parar aquilo que você já fez. E pode ser na mesma área ou outras áreas, depende do que você quer para si mesmo. É por isso que é importante, frisando de novo, o plano de carreira. E um caminho possível também é você se tornar influenciador, criador de conteúdo, streamer e etc. Tem várias coisas nesse mundo que você pode ser e se identificar também. E além disso, você pode trabalhar nos bastidores, na parte da staff. E como você já foi um jogador, você sabe como a mente deles funciona. E você pode, talvez, se tornar um psicólogo de esportes, por exemplo. E agora vamos falar um pouco sobre rotina. A minha rotina é basicamente eu acordo às 6 da manhã, começo a me arrumar para ir para a escola e chegando lá umas 7h20 começo as aulas, saindo 12h30 por aí. Chegando em casa, eu vou tomar um banho, almoçar e 2 horas da tarde a gente tem treino. Aí a gente passa das 2 até as 6 treinando. Quando não tem campeonato, a gente tem esse tempo livre normalmente. Mas é quase nunca que não tem campeonato, então a gente, depois do treino, tem um intervalo e vai pro campeonato. Após o campeonato, eu faço lives e após as lives eu vou dormir para começar a rotina de novo e ir pra escola pela manhã. Além dos treinos, tem outras coisas na nossa rotina que a gente faz ao longo da semana.
como por exemplo, psicólogo, fisioterapeuta, gravação de conteúdo e indo mais, é bastante coisa que a gente faz no extra também. Fora que a gente precisa do tempo de descanso, ficar um pouco com a família, ter os nossos hobbies, as nossas coisas pessoais, é bem importante também. Uma outra parte importante é saber lidar com a imprensa, como se comportar numa entrevista, como dar uma entrevista, você precisa saber tudo isso. E a gente faz o Media Training. O Media Training é como você vai se comportar em uma entrevista. Como você vai responder, o que você vai falar, se você pode falar isso, se você não pode. São essas coisas que você precisa e você tem no Media Training. É válido você saber se portar em uma entrevista, ainda mais quando você está vestindo a camisa de uma organização, porque você está representando ela e as pessoas que se inspiram em você também. Você que está vendo esse vídeo, provavelmente você ainda não é um pro player. Então, é bom que você saiba que não é de um dia para o outro que você vai estar em uma organização grande. Mas, com persistência e com algumas coisas que eu vou te falar aqui, você vai chegar lá. Então, por exemplo, você vai ter que se responsabilizar por muita coisa. Tanto em procurar um time, se inscrever em campeonatos, buscar realmente um meio de você se infiltrar ali e ganhar visibilidade. E uma coisa nessa parte de visibilidade é que você precisa manter suas redes sociais ativas, você precisa estar postando e quanto mais você for evoluindo, você vai ali postando e as pessoas vão ver e podem entrar em contato com você também. Se você quer ser encontrado, você precisa deixar o seu e-mail visível. E uma forma também de você se destacar é criando conteúdo, fazendo lives e também olhar bastante o que os pros fazem nas lives dele e os streamers também. Então corre atrás, edita seus próprios vídeos, cria seus próprios conteúdos, se inspira nas pessoas também, que isso é bem válido e no final quem vai fazer por você é você mesmo. Então vai dar bom, corre atrás e é isso. É isso, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Vocês conseguem, acreditem em si mesmo e é isso. Beijão pra todo mundo. É isso, família. Favela venceu!